Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi falar de um dos lançamentos da semana passada, um filme que na verdade estreou no final do ano passado no mundo todo, mas aqui no Brasil só chegou agora, que é o filme When Evil Lurks. Ou em português, O Mal que Nos Habita. Ele não está em tantos cinemas quanto Poor Things ou Anyone But You ou qualquer outro lançamento, mas ele tá lá, ele tá presente em algumas sessões. O filme acompanha os irmãos Pedro e Jimmy que um dia, próximos à sua casa, encontram um homem possuído por um demônio que está prestes a dar à luz ao mal que carrega. Na tentativa de se livrar do homem misterioso, eles acabam libertando o que ele aprisiona. O longa argentino tem direção e roteiros assinados por Daniel Brugna, que eu descobri também que é o diretor do filme Terrified. Eu nunca assisti, não tenho muita vontade, tenho um pouco de medo, mas enfim, é um fun fact da vez. Esse filme deu muito o que falar, principalmente dentro do Twitter, já que muitas pessoas afirmavam que ele era o melhor filme de terror de 2023, e na minha opinião, eles estão certos. Eu acho que 2023 tiveram alguns bons filmes de terror, pensando naqueles que foram lançados mundialmente, né, chegaram aqui no Brasil também em 2023, mas nenhum deles é tão criativo e corajoso quanto When Evil Lurks é. E eu acho que essa é a melhor coisa dentro do filme, é a coragem dentro do roteiro dele. Eu acho que dentro do gênero do terror, principalmente aqueles de franquia ou esses mais novos, que enfim, não são tão assustadores, não tem uma classificação tão alta, principalmente os mais hollywoodianos, assim, tem algumas coisas já muito manjadas dentro desse universo. Então a gente sabe que determinados personagens não vão ser feridos, principalmente crianças. A gente sabe que em determinado momento vai ter um jumpscare, combinando ali a coisa da trilha sonora com, enfim, uma virada de câmera. A gente sabe que algumas coisas acontecem. E aqui em When Evil Lurks, a inovação vem do fato de que essas coisas não são regras. Então, em diversos momentos se passou pela minha cabeça, mas eles não fariam isso, né? Mas eles não vão fazer dessa maneira. Mas não, eles fariam e eles fazem de uma maneira extremamente brutal e violenta que vai ficar com você dentro da sua mente por muito tempo. Eu vou falar que eu penso muito mais nesse filme do que eu gostaria. E eu acho que isso que acaba trazendo diversas reviravoltas e surpresas dentro do filme, justamente porque você não tá esperando que eles vão fazer aquilo. A gente de fato sente que todos os personagens envolvidos dentro da trama estão em perigo constante, o que acaba que faz com que a gente preste mais atenção no que tá acontecendo, porque tem aquele senso de urgência gigantesco. O filme é simples e ele traz uma história de sobrevivência, quase meio que na vibe de The Walking Dead ou The Last of Us, e ele tem essa coisa de ser extremamente agonizante e de não ter qualquer pingo de esperança ao longo da narrativa. É simplesmente maravilhoso. É um daqueles filmes que te deixa aflito do começo até o fim, que quando chega no final do filme você até dá um suspiro assim, tipo, meu Deus, acabou. Posso voltar à minha vida. Eu acho que eu tô botando tanta expectativa dentro desse filme pra quem ainda não assistiu, que eu tô com medo de vocês assistirem e acabarem se decepcionando. Mas eu fui assistir ele assim, sem saber de absolutamente nada. Então, realmente foi a minha sensação. E ele é um filme em que tudo dentro dele é explicado de uma maneira extremamente simples, então é muito fácil da gente acompanhar ali o que tá acontecendo. E ele meio que já começa sem perder tempo, já nos jogando pra dentro da narrativa, num ritmo que vai crescendo constantemente e uma atmosfera que vai se tornando cada vez mais opressora e cada vez mais pesada. E o filme traz um universo diferente, então não é como se eles se encontrassem no universo que a gente se encontra agora, não. Eles se encontram numa realidade em que as coisas, esses possuídos que eles encontram no começo do filme, são coisas normais ali do dia a dia deles, são coisas que já existem regras e coisas que você tem que fazer pra conseguir se livrar desse tipo de coisa, digamos assim, o que acaba tornando o filme ainda mais desesperador, já que é uma coisa que eles lidam constantemente. E meio que toda essa possessão, esse negócio, assim, se espalha como um vírus, então acho que ele acaba remetendo bastante outros filmes, eu lembro muito de The Walking Dead e The Last of Us por conta disso, né, por conta desse negócio de se espalhar como um vírus. Eu acho que mais ainda The Last of Us, mas ele realmente é um universo à parte, uma coisa que eu, pelo menos, ainda não tinha visto em nenhum tipo de filme de terror. E eu vou ser bem sincera, esse não é o meu tipo favorito de filme de terror. Eu acho que eu prefiro muito mais filmes como O Bebê de Rosemary, talvez A Bruxa, algo um pouco mais pra esse lado, assim, talvez mais
psicológico, digamos assim, algo que tem um pouco mais de investigação, né, do que tá acontecendo. A Bruxa não sei se encaixa tanto, assim, no que eu tava falando, mas nesse sentido, assim, né, não tanto... E esse filme, assim, ele é bem explícito, ele não é um filme que em nenhum momento quer economizar sangue falso, quer economizar violência, ele vai mostrar. Então, se você é meio sensível a tudo isso, eu recomendo que vá assistir algum outro filme de terror que seja um pouco mais leve, porque esse realmente é bem brutal. E uma coisa que eu gostei bastante dentro desse filme é que todas as reações dos personagens são extremamente naturais. Então, claro, muitas vezes eles nem sempre tomam as melhores decisões ali, mas por conta do desespero, desse negócio da fuga, no calor do momento, faz sentido eles errarem esse tipo de coisa. E acho que em filmes de terror a gente tem muito aquela coisa de... Mas por que esses personagens não vão embora dessa casa mal assombrada? Por que eles não fogem? E aqui eles fazem justamente isso. E eu acho que acaba tornando a situação ainda mais desesperadora e acaba tirando ainda mais a esperança que a gente tem de qualquer tipo de melhora. Porque eles de fato fogem e... Enfim, o filme inteiro se passa eles tentando fugir dessa situação. Em resumo, é um filme que é muito fácil da gente se colocar no lugar dos personagens e entender as reações deles, né? O que realmente acontece ali, porque, cara, é o tipo de situação que muitas vezes você tá assistindo o filme e você pensa assim... Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. Eu acho que isso que torna o filme ainda mais real e ainda mais assustador. Pra não dizer que o filme é perfeito e que o filme não se utiliza de nenhum clichê, eu acho que eles utilizam um dele que acaba deixando... acaba dando uma desanimada quando você tá assistindo, que é a coisa de existir um especialista ali no problema que eles estão brigando e meio que tudo vai ser solucionado por esse especialista, assim. Eu acho que isso me quebrou um pouco dentro da narrativa, não curti muito que eles fizeram isso, mas também era um filme que chegou a um ponto que você já não sabia mais o que os protagonistas poderiam fazer, né? Mas eu acho que essa coisa do especialista, principalmente porque não é uma coisa que eles comentam desde o começo do filme, meio que em determinado momento eles estão fugindo, eles falam, eu conheço uma pessoa que mora por aqui, que é especialista nesse assunto, enfim, eu não curti muito esse caminho, assim, que eles tomaram. No geral, eu sinto que o filme traz aquilo que já funciona dentro dos filmes de terror, o que acaba atraindo e o que acaba nos deixando preso ali dentro da história, e ele também inova por conta de trazer essas surpresas dentro da narrativa e mostrar que nenhum dos personagens de fato tá salvo dentro da história e que acaba nos deixando desesperado e ao mesmo tempo curiosos por conta dessa situação completamente sem saída que os protagonistas se encontram. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de When Evil Lurks. Se você ainda não assistiu e pretende assistir, quais são as suas expectativas. E também comentar aqui embaixo qual que é o seu terror mais recente, dos anos 2000, enfim, que você mais gostou, qual que você recomenda para as outras pessoas. E foi isso e até o próximo vídeo.